Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso conteúdo. Este é o canal Zeitgeist, os deuses do tempo. Atualmente, nós temos a tendência de achar que a mitologia germânica foi uma crença nos moldes religiosos atuais. Então, vamos começar apresentando mais uma bela diferença. Uma característica infalível nos sistemas religiosos, filosóficos e culturais é a historicidade. Cada um deles tem uma data de fundação, de nascimento, de início, e isso parece dar a eles alguma credibilidade. Quanto mais antigo, melhor. A pessoa diz com orgulho: a minha religião tem fontes históricas, o meu sistema filosófico tem fontes históricas. Quando dizemos que algo é histórico, estamos dizendo que é algo temporal e transitório, que foi inventado numa altura do tempo. Quando dizemos a minha religião foi fundada em tal data, o meu sistema filosófico vem de tal época, isso quer dizer que antes daquela data ele não existia. É uma coisa que foi inventada pelo ser humano e, num dado momento da história, passou a existir. O mesmo acontece com livros. Quando a pessoa diz, eu sigo um livro sagrado que tem 3.000 anos de existência, eu sigo um livro sagrado que tem 5.000 anos, ela apenas está dizendo que tal livro foi escrito num determinado momento da história e, antes desse momento, ele não existia, ou seja, é uma criação do homem, uma invenção. No politeísmo não se fala desses assuntos que foram criados pouco tempo atrás. O politeísmo trata de coisas que existem muito antes que o universo nasceu, que atualmente estão regendo os nossos destinos e que vão continuar existindo mesmo depois que o universo desaparecer. São coisas eternas e independentes da história, que não foram inventadas por seres humanos. Essa é a diferença. Hoje temos a intenção de tratar de uma realidade surpreendente que está bem na frente dos nossos olhos. Na tradição germânica, o tempo e o homem têm os mesmos atributos. E isso não tem nada de absurdo, muito pelo contrário, estamos dizendo o óbvio. O ser humano e o tempo estão no mesmo ambiente, por isso, obrigatoriamente, são muito semelhantes. Se olharmos à nossa volta, nós vemos que tudo se parece conosco, a começar pelos animais. Todos eles têm semelhanças conosco. O mesmo vale para as coisas. Os objetos, instrumentos, ferramentas e máquinas também têm características e funções semelhantes ao homem. Para exemplificar o que nos interessa aqui, vamos pegar o ciclo semanal. As pessoas já têm uma leve impressão de que os dias são diferentes entre si. Na percepção popular, o domingo é um dia de grande disposição, mas não para o trabalho. A segunda-feira tem fama de ser o dia da preguiça ou o dia mais chato. A sexta é um dia alegre para a comemoração. Por isso o povo até inventou uma palavra, sextou. E o que dizem do sábado? Não dizem que o sábado é dia para tomar banho? Vou tentar analisar aqui de onde o povo tira essas ideias. Se ficar alguma dúvida, você deixa nos comentários que eu dou mais detalhes na próxima oportunidade. Qual é o objetivo de ver esse assunto? Qual é a importância que isso tem? Parece algo abstrato, sem muita importância. Porém, é um tema que nos leva a descobrir um manual completo para as nossas tarefas obrigatórias. Quem desconhece isso pode cair numa rotina de tédio e passar a ter a sensação angustiante de que os dias são todos iguais. Cada dia tem uma vibração específica e, depois que aprendermos essa dinâmica, cada dia passará a ser inédito. Outra utilidade é a questão do autoconhecimento. Ficamos sabendo muito mais sobre os mistérios da nossa personalidade. E quando uma criança nasce, nós já sabemos como ela vai ser e como vai se comportar perante as circunstâncias da vida.
Você deve estar se perguntando: onde é possível descobrir a persona de cada dia? Qual é o livro que explica isso? A resposta para essas questões não está em livros. Está bem na frente dos nossos olhos, está escrita na natureza desde o começo do mundo. Para descobrir os atributos de cada dia, nós precisamos aprender a ordem natural. Façamos o seguinte: para saber como é a persona do domingo, por exemplo, pegamos 10 pessoas conhecidas nossas que nasceram no domingo e observamos elas e anotamos as principais características que elas têm em comum. Feito isso, está descoberta a personalidade que o domingo tem. Depois passamos para a segunda-feira. Selecionamos mais 10 pessoas conhecidas que nasceram numa segunda e observamos as suas características. E dessa forma nós descobrimos a personalidade que a segunda tem. E assim fazendo sucessivamente com os outros dias, descobrimos as suas personalidades. Quando nascemos, nós recebemos a personalidade do dia. Isso quer dizer que as personalidades são muito anteriores ao ser humano e à humanidade. Essas personas sempre estiveram nos dias da semana. Depois disso, o passo seguinte é dar nome para cada dia. Seria possível usar nomes de pessoas? Isso até é possível, mas ficaria muito estranho dar os nomes mais comuns, como João, Roberto, Eduardo, Fernanda ou Priscila. Chegando a este ponto, nós entendemos o motivo pelo qual, em todos os idiomas europeus, cada dia da semana tem um nome e uma personagem. Cada um dos deuses que dão nome aos dias é um ícone, um conjunto individualizado de características humanas. Tem uma curiosidade aqui. Em português, essa lógica não é seguida porque os dias são chamados por numerais. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso ocorre agora, mas nem sempre foi assim. Numa certa altura do tempo, alguém influente teve essa infeliz ideia. Originalmente, os nomes da semana em português eram nesta sequência. O primeiro era o dia do sol, dia do Senhor ou dia do domínio. Por isso se chamava, e ainda se chama, domingo. O segundo dia se chamava Lues, o dia da lua. A terça era Martes, a quarta-feira Mércures. A quinta era Joves e a sexta Vernes. O sábado tinha um nome hoje desconhecido, originado de Saturno. Esses nomes são muito semelhantes ao que são até hoje em espanhol, francês e italiano. Até em japonês esses nomes seguem a mesma sequência, em que o primeiro e o segundo nomes se referem a dia do sol e dia da lua. Só que em japonês os dias posteriores seguem os elementos, tipo ouro, madeira, água. Aqui no nosso canal falamos da tradição germânica e usamos os nomes que vieram da Escandinávia e foram adaptados para o alemão. Os nomes dos dias da semana revelam uma progressão que, começando no nascimento, continua como maturação, deflagração, apogeu, resultados, consolidação e colapso. Quem viu as gravuras no site vai entender melhor, porque lá tem um gráfico que faz a relação dia por dia. Feita esta introdução, vamos citar uma ou duas características de cada dia. E depois vamos dar uma ou duas características das pessoas conforme o dia de nascimento. A segunda e a sexta são dias femininos. A terça, quarta e quinta são dias masculinos. Sábado é dia de morte e domingo é dia de nascimento. No domingo, nós sentimos a tendência de ser nós mesmos, sem nos preocupar com obrigações e formalidades. Temos ótima disposição, mas não é para o trabalho. Domingo está relacionado ao Sol e, como o Sol representa todos os nascimentos, o domingo tem uma energia encorajadora para as novas conquistas. Com tanta luz influenciando esse dia, ele se torna muito bom para esclarecer temas nebulosos e desfazer mal-entendidos. Ao mesmo tempo, desfavorece o recolhimento e os assuntos reservados.
Se você quer tratar de questões que precisam ser mantidas em segredo, não deve fazer isso no domingo, pois elas serão reveladas e chegarão aos ouvidos de quem não precisa saber delas. A segunda-feira é o dia da lua. Diferente do sol, a lua está perto. Isso significa proximidade entre pessoas. Aí já favorece os assuntos reservados, as questões pessoais, do lar e da família. A segunda sugere calma, lentidão, paz e sono. Este é um dia para perceber, captar e intuir. E a sensação que nos rodeia é de contemplação passiva. É um dia para trabalhar, porém nele não temos o ânimo do domingo. É um dia para equilibrar as forças visando a semana que está começando. Dia da diplomacia e da sensibilidade, a segunda-feira é especial para estabelecer acordos e alimentar os laços afetivos. Nesse dia, tomamos o caminho emotivo e humano para diluir as situações que estiverem amarradas. Tudo que apoia e que faz bem aos outros combina com a segunda. É compreensível que o dia de celebração da deusa Frigga tenha características e vibrações femininas. Por isso, tudo que envolve esforço repetitivo acaba se tornando entediante. As pessoas estão pouco dispostas à ação, sentem-se deslocadas como se estivessem no lugar errado ou na hora errada. Esse dia é para ações suaves, sem choques, porque as pessoas estão sensíveis e sem paciência com palavras bruscas. Chegando na terça-feira, tudo muda, tudo está diferente. É um dia para deflagração, para deslanchar. A terça impulsiona atitudes consistentes e decisivas. É dia para se lançar aos serviços maiores que exigem energia redobrada, delegar tarefas e insistir nas urgências. Um ditado popular fala que a semana começa de fato depois da segunda. Na terça, os nossos poderes estão aflorados e temos bastante disposição para concretizar os projetos pessoais. Na terça, as vigorosas forças masculinas fluem em abundância, por isso esse dia favorece as iniciativas, o antagonismo e a competição. É boa para enfrentar obstáculos, tomar atitudes e decisões, bem como potencializar projetos já definidos. Quem precisa de coragem para alguma tarefa difícil deve aproveitar esse dia. Como é de se esperar, muitos desentendimentos ocorrem na terça, por isso é preciso ter prudência. Também é de se presumir que não seja um dia excepcional para buscar acordos de paz ou para fazer trabalhos minuciosos que requerem atenção, paciência e diplomacia. Na quarta, os pensamentos claros e a boa comunicação estão em alta. Pelo fato de estar exatamente no meio da semana, a quarta tem vibrações crescentes e cadentes em proporções iguais. Tem características divergentes entre si, como, por exemplo, ritmo acelerado e ambiguidade. As atividades intelectuais se tornam produtivas. Estamos nesse dia com raciocínio claro, dispostos a trocar ideias e a tomar decisões conforme o intelecto. E, curiosamente, também estamos susceptíveis a ser pegos desprevenidos pela mentira, porque é um dia dúbio. A energia da quarta combina com negócios, comunicação, números e questionamentos. É dia oportuno para sair, reencontrar conhecidos, interagir, dialogar e fazer amizades. Ou seja, é péssimo para introspecção, isolamento e serviços solitários. O regente da quinta-feira é o deus Thor, o deus da riqueza e dos trovões, que tem um martelo e nunca retorna de mãos vazias. O sentido dessa consideração é a autoridade para receber de volta os proventos merecidos, porque num momento anterior você teve coragem de se lançar numa missão, uma solicitação, um trabalho ou empreendimento.
Isso quer dizer que a quinta é benéfica para os clarões mentais, os insights e os geniais lampejos de inteligência. Nesse dia há uma tendência de êxito em todos os empreendimentos. É o dia para fechar negócios e assinar contratos, pois as cláusulas combinadas tendem a ter prazos respeitados e um futuro sólido. Dia ótimo para fazer cobranças e receber dinheiro, para ir longe e atuar de acordo com os relances intuitivos. Em exata oposição à segunda está a sexta-feira. Esse dia tem uma agradável atmosfera feminina, porque é a celebração do amor, da sensualidade, da magia e de um sem número de afazeres. É o dia certo para terminar de extrair os resultados da semana, comemorar e relaxar para o descanso. No dito popular, é considerado o dia mais prazenteiro, o último em que se trabalha, e não tem mau humor que resista ao final de semana. Podemos recuperar o tempo perdido fazendo na sexta todas as tarefas que, por preguiça, deixamos de fazer nos dias anteriores. Definitivamente, este não é um dia fraco. A sexta é particularmente inspirada para a beleza, as artes e o prazer em geral. Num dia tão marcado pela leveza, seria um desperdício lidar com temas densos que exigem profundidade, bem como perder tempo em discussões. O povo fala que notícia ruim não deve ser dada na sexta para não estragar o fim de semana. O último dia é chamado Dia da Lavagem, no qual as situações traumáticas devem deixar de existir e de fazer peso. Paira nesse dia um espírito de bom humor e destruição, e é de se concordar que seja providencial para uma verdadeira libertação, pois dá condições para a dissolução dos desacertos, pesares, aflições, dores emocionais e recordações traumáticas que podem estar nos perseguindo e nos mantendo aprisionados por anos a fio, desde um passado distante. Todas as atividades, até as mais limpas, geram resíduos que devem ser tratados. Da mesma forma, todas as semanas, até as 100% felizes, produzem resíduos mentais que precisam ser esclarecidos e dissipados. E o sábado é apropriado para a morte semanal, quando se passa a régua em todos os problemas e traumas, em um rito específico para essa finalidade. Tivemos o nascimento no domingo, a maturação na segunda, a deflagração na terça, o apogeu na quarta, os resultados na quinta, a consolidação na sexta e o colapso no sábado. É assim que temos uma semana absolutamente perfeita. Eu agradeço a sua atenção, aguardo o seu comentário e logo continuamos com esse assunto.